Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios. Hoje nós vamos então continuar a nossa leitura lendo o capítulo que tem como título A Noção de Karma e Purificação das Memórias. Começa com uma frase de Krishnamurti, que diz o seguinte: não tem nome aquilo que está além do pensamento e que é energia sem causa. O termo karma, pessoal, que significa lei de causa e efeito, tem sua origem na Índia e, em particular, no budismo. Aplicamos a ele uma visão errônea caracterizada pela cultura judaico-cristã, uma visão que, mais do que qualquer coisa, mergulha o indivíduo na culpa. Na maior parte das vezes, quando alguém lhe diz esse é o seu karma, você entende que se trata de algo incontornável do seu destino. Tem de pagar por seus erros e nada mais pode fazer, né? Mas o karma está muito longe de ser isso. Se uma causa produz um efeito, é necessário que haja um contexto e alguns parâmetros para que esse efeito possa ocorrer. E para entender o que é a lei do karma, é preciso compreender que ela se aplica a tudo, e não apenas ao ser humano. A natureza se inscreve na dinâmica kármica, ou seja, numa ordem. Nada mais é do que uma ordem, uma lei. Em sua essência, a semente do limão, por exemplo, possui a capacidade de se tornar um limoeiro. Se você plantá-la no sul da França ou num país mediterrâneo, é bem provável que ela se torne um limoeiro e dê frutos. Por outro lado, se você plantá-la no norte da França, o resultado será bem diferente. A estes parâmetros climáticos se acrescenta a noção de terreno e de orientação. Em função da terra e da exposição do sol, uma videira vai dar um ou outro tipo de vinho. Se o efeito destes parâmetros nos parece evidente no que se refere à natureza, o efeito da concordância de diversos parâmetros nos é menos familiar em relação à nossa vida. O nosso karma também responde a diversos parâmetros. Estamos longe da noção confinante de imutabilidade da vida que emprestamos ao karma. Este induz a noção de responsabilidade. Diante do que vimos, cabe-nos observar não apenas tudo o que pode compor os parâmetros aparentes, mas também o que carregamos em nossa essência. Para mim, o Ho'oponopono reúne essas noções e nos permite fazer este trabalho, pois purifica as memórias. Agimos automaticamente no plano kármico e, ao purificar o nosso presente e aquilo que nos incomoda, geramos um karma, que são consequências, diferentes. E quanto mais nos purificamos, mais leve ficamos e mais permitimos que antigas memórias aflorem para serem purificadas. E ao limpá-las, também limpamos o passado. E ao limpar o passado, oferecemos a nós mesmos os meios para um futuro diferente. O Ho'oponopono é um método que nos coloca no presente. Nunca se esqueça de que tudo está no presente. O seu presente é o resultado do seu passado, mas você pode modificá-lo a qualquer momento e, por conseguinte, mudar o seu futuro. Por seu poder, o Ho'oponopono nos conduz a buscar este tempo T, esse momento presente que permite a mudança. E nesse capítulo, eu insisto na importância desse momento presente. A nossa percepção do tempo e nosso estado consciência comum nos leva a considerar apenas um antes e um depois, que traduzimos por passado e futuro, escamoteando o presente. Contudo, todas as pessoas que tiveram certas experiências, sobretudo pela meditação, que poderíamos chamar de expansão da consciência, sabem que o tempo não existe tal como percebemos. Não há início e nem fim. É a esse espaço que a consciência do presente nos conduz.
portanto, é nele que podemos agir, mudando nossos pensamentos e as nossas maneiras de fazer. Muito se fala em viver o momento presente, mas nem sempre se sabe o que isso implica. Viver no presente significa não perder a nossa energia em pensamentos que nos levam a um passado que repisamos e nem a projeção de um futuro hipotético. Todavia, além desse programa que já não é evidente, viver no momento presente nos abre para a possibilidade de chegarmos de maneira consciente a esse instante, este instante atual que permite a mudança. Isso passa sobretudo por um trabalho com o nosso pensamento e as nossas crenças e por toda a nossa visão de vida. E o Ho'oponopono é um método que permite o acesso a esse instante T, esse momento presente, a partir do momento que você chega a ele com um estado de espírito diferente. E aí o passado é transformado e, evidentemente, o futuro também é transformado. Tá, mas o que significa transformar o passado? Por certo, quando alguma coisa já aconteceu, ela não pode mais voltar a ele, né? Não pode voltar àquele momento e nem apagar aquele momento. Em contrapartida, podemos modificar as suas consequências, olha aí. E isso está no nosso poder presente. Tomarei como exemplo um homem que ficou preso durante alguns anos por ter cometido um assalto. Enquanto esteve na prisão, ponderou sobre o impacto do que havia feito e por que chegara àquele ponto. E ao sair da prisão, conheceu alguns jovens aos quais contou a sua experiência e os ajudou a seguir pelo bom caminho. O que o transformou foi a sua atitude, sua visão da vida, que passou a ser totalmente diferente daquela que antes o conduzira a atos ruins. Utilizou tudo isso para ajudar as pessoas que poderiam seguir o mesmo caminho que ele. E no que diz respeito ao karma, que não é uma lei externa e implacável, esse exemplo parece falar por si. Nossa vida é repleta de instantes T, nos quais podemos nos lançar por toda a nossa felicidade e pelo bem da humanidade. Que o leitor me permita contar uma breve história pessoal que aconteceu há 7 anos. Não sei de onde eu li 7, gente. Há alguns anos, diz ela. Bom, eu sou budista e em determinada ocasião assisti a um seminário com um mestre, cujos ensinamentos eu acompanhei por ocasião de uma das suas viagens à França. E preocupada com um problema de casal, solicitei uma entrevista, a fim de saber qual seria a sua razão kármica. Confesso que eu esperava que ele me falasse de uma vida anterior, na qual eu pudesse ter feito alguma coisa cujas consequências eu sofreria naquele momento. E a minha mente e o meu ego estavam bem nutridos. E foi com esse estado de espírito que eu o procurei. Bom, ele ouviu o meu problema e me fez algumas perguntas, porém, sua resposta não foi a que eu esperava. No mesmo instante, fez que eu pusesse os pés no chão e me deixasse levar pelas condições favoráveis. Ele disse: você tem de aprender compaixão. E num piscar de olhos, eu entendi o que era o karma. Florzinha da sorte para encerrar este capítulo. Detemo-nos nas aparências externas, mas é o estado de espírito, o estado interior que gera o exterior. Legal, né, gente? A questão do karma, né? A gente sempre tem essa ideia de que o karma é uma coisa ruim, que a gente tem que pagar, mas nada a ver, né? A gente, na verdade, é algo que é causa e efeito, é uma coisa que a gente precisa aprender. Então, por exemplo, ali o karma para ela não era algo que ela tinha que sofrer, ela estava passando por alguma dificuldade para aprender, né? Para conseguir entrar numa ordem, aprender a compaixão. Então, nunca é ruim algo que vem para nos ensinar. A gente que tem a visão errônea de que é punição, mas nunca é punição, é oportunidade de mudança, né? De melhoria, de aprendizado.
E achei muito legal ela falando a questão de modificar o passado, não tem como, né? Mas tem como a gente modificar as consequências dele, ou seja, tem como a gente ressignificar algo que aconteceu no passado, né? Por exemplo, daqui a pouco, sei lá, uma pessoa tem uma história no mundo espírita, né? Que eu lembro de uma mulher, eu não vou saber certo a história assim de quem que era, nomes e tal, mas eu sei que ela abortou muitas pessoas, muitas crianças, ela ajudava no início da vida dela, ela era como se fosse uma parteira, né? E ela ajudava a fazer abortos, então ela fez abortos de muitas crianças, até que um dia ela, né, se deu por conta de que aquilo não era uma atitude legal, que ela estava, na verdade, tirando a vida, impedindo a vida, né, de muitas crianças virem ao mundo. Imagina, né, tudo que ela estava acarretando para ela, né, o que ela ia precisar aprender com aquilo. Só que em vida, ainda na mesma vida, ela percebeu aquilo, ela parou e ela começou secretamente recolher crianças da rua, né, e ajudar essas crianças, né? De noite ela recolhia eles, botava num abrigo, dava de comer, dava onde dormir, como forma de recompensar aquilo. E aquilo foi ficando muito grande, pessoas foram se unindo, ajudando ela, e ela nunca queria aparecer, né? Porque ela tinha sido essa pessoa que tinha feito todos esses abortos. Mas então, de algo muito ruim, se a pessoa entra numa consciência, percebe aquilo, ela pode, por causa daquilo, fazer uma atitude muito boa, né? Um contraponto muito bom. E que às vezes, se ela não tivesse feito aquilo tudo de ruim, ela não teria tido a consciência necessária para fazer algo muito bom. Então, ela ressignificou aquilo tudo, né? E ao invés de olhar para trás com arrependimento e com ódio, ela olhava para as ações dela no passado como algo que no fundo foram um impulso para ela fazer o que ela fazia de bom hoje, né? Então, claro, essa história é muito antiga, né? Aconteceu há muito tempo atrás, mas a gente pode pensar também na nossa vida. Às vezes a gente está aí se culpando por uma coisa lá de trás que a gente fez de errado, que a gente se julga, se sente mal por isso, né? Ou algo que aconteceu para nós e a gente, que pode ficar no vitimismo, né? E fica lá sofrendo porque aquilo aconteceu daquele jeito pra gente. Mas a gente pode olhar também o que aquilo trouxe pra gente, ressignificar aquilo de uma maneira positiva e olhar para aquilo como, olha só o que isso me fez fazer. Se não fosse isso, eu não teria feito isso, né? Então, tudo tem um porquê. Nada está fora do lugar. E que a gente possa entender que nada vem a gente à toa. Tudo concorre para o bem, até as dificuldades estão trazendo oportunidades de transformação. Então, nesse momento, eu peço para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente. Que vocês possam olhar para trás e verificar algum momento da vida, alguma atitude que vocês desaprovaram em relação a si mesmos, em alguma dor, algo que aconteceu, algo que vocês viveram, algum arrependimento, alguma dor muito profunda, algum trauma muito grande. Querida divindade, Criador de tudo que é, eu sinto muito. Se ainda tenho dificuldade de enxergar as minhas dificuldades como oportunidades para aprender. Por favor, me perdoe. Se ainda lamento, reclamo e me rebelo contra as minhas mazelas. Se não consigo perceber
a oportunidade para a transformação que existe dentro de cada um dos meus desafios. Me perdoe se ainda não consigo compreender que tudo que vem a mim é bênção. Sejam uma bênção de alegria, de celebração, através dos méritos que eu tenho, pelas coisas boas que eu já faço, ou uma bênção em forma de desafio, de dificuldade, que se apresenta como um aprendizado disfarçado de dificuldade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu me amo e no fundo eu compreendo que tudo vem a mim da maneira que deve vir, para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu aprimoramento espiritual. E sou grato por ser quem sou e por esta purificação. Limpa em mim toda a minha resistência, toda a minha dificuldade de perceber que tudo que vem a mim vem para o bem. Gratidão, Criador. Está feito, está feito, está feito.